Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então vamos ver como que gera relatório no SketchUp? Bom, gente, então vamos entender de vez o que vocês precisam saber para mexer aqui com um relatório, né? Para gerar relatórios de quantitativos aqui direto do SketchUp, sem precisar de nenhum plugin nem nada do tipo, tá? Bom, é bem tranquilo de trabalhar. Basicamente, vocês vão vir aqui em arquivo, gerar relatório, tá? E ele vai abrir essa telinha aqui. Primeiro, é importante a gente entender, né, essa telinha em si. Então, o que que ela faz, onde que eu clico, como que eu crio meus modelos para trabalhar. Bom, não tem segredo nenhum. Basicamente, a gente pode vir aqui em criar um novo modelo e aqui ele vai apresentar esse outro menu, que é como a gente vai selecionar os nossos objetos, tá? Se eu clicar aqui em todo modelo, o nome já diz, ele vai quantificar todos os modelos que eu tenho no meu SketchUp. Se eu colocar seleção atual, apenas o que eu selecionar será quantificado. Para uma maior precisão, eu sempre gosto de manter a seleção atual nas quantificações, para ficar redondinho, para eu ter certeza ali do que eu vou trabalhar, beleza? E aqui embaixo a gente tem os níveis de alinhamento do componente. Que o que seria isso? Eu vou deixar em todos, tá, primeiro, mas eu consigo colocar dentro da minha estrutura qual que é a hierarquia que eu quero. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho quando eu vou para a prática, beleza? E aqui é como que eu quero filtrar as minhas colunas. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho todos os atributos do meu modelo. Automaticamente, quando eu crio um componente no SketchUp, eu tenho diversas e diversas possibilidades de categorização de informação desse elemento, fora as personalizadas que eu vou ensinar nesse vídeo. E aí, para eu usar elas no meu quantitativo, basta eu clicar e arrastar, tá? E eu posso arrastar para duas abas, se vocês repararem aqui, para de cima ou aqui para de baixo, tá? Então eu posso para os dois aqui alterar e colocar o que eu quiser, inclusive a ordem dela, tá? Não tem muito segredo, vai ser só clicar e arrastar de fato e ele vai resolver ali. Mas Gabriel, por que tem duas abas? Por que tem dois grupos de seleção aqui? O primeiro é como que você vai agrupar basicamente o seu elemento e o segundo são os atributos de relatório. E o que que é isso? Bom, eu vou executar aqui o relatório. Antes disso, é importante eu falar que você consegue mudar as unidades de medida aqui, tá? Inclusive a precisão também que você vai ter no seu relatório. Depois sim, vem aqui em executar relatório e é isso daqui. Definição, nome de definição na verdade é como que ele vai agrupar. Então todos os itens que tiver o mesmo nome de definição, ele agrupa tudo em um, basicamente. E aqui, len x, y, z e material são os atributos dessa planilha. Então vão ser o que vem do ladinho dele ali para compor as informações que eu queira, beleza? Então é basicamente isso. Aqui é como que eu quero que ele agrupe, né, os meus elementos. E aqui como eu quero que ele quantifique, vamos chamar assim. Então se eu colocar todo o modelo, só para vocês darem uma olhadinha, ele agrupa então por nome. Então todos os nomes iguais ele junta aqui para mim. Pode ver que as cadeiras, embora eu tenha 4 na minha cena, aqui ele só lista uma como um todo. Por quê? Ele agrupou os itens de mesmo nome. Beleza? Bom, sabendo disso, agora a gente já consegue organizar o nosso relatório. Então, vocês já sabem que aqui em arquivo, já sabem que gerar relatório, vocês geram relatórios para o seu projeto. E aí, vocês conseguem criar o modelo de vocês. Como? Que nem eu mostrei ali, tá? Arrasta do jeito que vocês quiserem, com as informações que vocês quiserem colocar nesse relatório e vem aqui em salvar alterações e prontinho, ó, você tem um modelo. Coloque o nome desse modelo, vou colocar mobiliário, por exemplo, criado por, vou colocar Gabriel, e aqui descrição, não vou colocar nada, tá? Mas aí fica da preferência ali de vocês. Bom, e aí você pode exportar, para caso você queira mandar um arquivo. E o que seria esse arquivo? Basicamente, você vai conseguir depois, caso você queira, importar esse arquivo já configuradinho, sem você precisar fazer tudo isso de novo. Então você pode ter arquivos ali para mobiliário, arquitetura, lista de esquadrias, enfim, tranquilamente você que vai mandar ali de como você vai usar esse relatório. Se for para marcenaria, vai ter uma aba de marcenaria e assim por diante, tá? E aqui salvar em modelo, basicamente você salva ali o que você estiver trabalhando, né? E aí você vai conseguir duplicar, vai conseguir executar e assim por diante, tá? É só escolher aqui, executar e ele executa o relatório pra gente. Bem legal, né? Bom,
agora vamos ver um pouquinho na prática isso acontecendo, agora que a gente já sabe aonde clicar, como fazer aqui para salvar o modelo nosso, como que eu configuro um padrão útil, né, um modelo útil de trabalho. E basicamente, eu vou selecionar aqui o nosso modelo, só para vocês entenderem a nossa estrutura, a gente está assim, ó. Então a gente tem a cena, dentro da cena a gente tem o jogo de mesa, que a gente tem as cadeiras e a mesa em si, e ali fora a laje, tá? Então a nossa estrutura tá assim. Se vocês não sabem mexer em estrutura, nunca viram nada do tipo, eu vou deixar um cardzinho para vocês acessarem o vídeo explicando um pouquinho sobre estruturas e etiquetas, que é bem importante, beleza? Bom, e basicamente, aquele nível de alinhamento é isso. Então, nível 1, aqui, nível 2, e aqui, nível 3, nível 4, e assim por diante, tá? Então, é basicamente o nível que eu quero entrar nesse quantitativo, vamos chamar assim. Bom, então eu vou aqui em gerar relatório, só para vocês entenderem. Vou vir aqui em editar, porque eu quero editar esse carinha agora, e eu vou apenas da seleção atual, beleza? Bom, cliquei ali em seleção atual, e aí se eu der um executar relatório, vocês vão ver que não vai mudar muita coisa na prática não. Vai continuar bem próximo do que eu estou trabalhando ali. Porém, vocês vão notar uma coisa. A gente tem aqui cenas, a gente tem jogo de mesa e cadeira, a gente tem listada ali também as nossas cadeiras e a mesa de jantar. Então tá uma bagunça isso daqui ainda, não tá efetivo, não tá do jeito que eu gostaria para um projeto. E agora que a gente vai alterar isso? Quando eu venho aqui em níveis de alinhamento, muda tudo, tá? Por quê? Aqui eu digito exatamente o valor que eu vou querer. Se eu colocar o nível de alinhamento 1, por exemplo, e executar esse relatório, vocês já vão ver que vai mudar. Por quê? O nível de alinhamento 1 é o primeiro nível aqui na nossa estrutura que a gente está selecionando. Ó. Então eu selecionei só cenas. E o nível 1 de alinhamento é só cenas, tá? Não vai ter mais nada a partir daí. Bom, isso agora ficou fácil, né? Pô, Gabriel, quero quantificar aqui, deixa eu minimizar aqui só para vocês verem. Eu quero quantificar aqui as mesas, aqui a mesa de jantar, as cadeiras, né? Então tá no alinhamento 1, 2, 3. Então vamos lá. Vou vir aqui, vou abrir o nosso gerar relatório, que eu não fechei, eu só minimizei, tá? E eu vou colocar aqui 3. Então, alinhamento 3. 1, 2, 3. Tá? Não tem muito segredo, gente. Aqui está. Nossas cadeiras e nossas mesas bonitinhas, definidas ali, bem legal, né? Dentro disso, agora que a gente já sabe entrar, eu não precisei, pode ver, ficar me desdobrando muitas vezes para selecionar as coisas para o quantitativo. Eu apenas selecionei e decidi o nível de alinhamento que eu quero em cima disso, tranquilo? E agora a gente precisa organizar as informações. A gente já chegou no quantitativo de mobiliário que eu coloquei lá. Agora a gente tem que organizar essas informações que eu quero aqui, porque está meio bagunçadinho ainda. E quais informações que eu quero a mais? Bom, eu vou querer o preço desses elementos, tá? Basicamente. E a quantidade que eles têm aqui. Vou querer todas essas informações, tá? Se eu vou vir aqui em executar relatório, então, a gente tem agora essas informações novas aqui. Vocês vão ver que algumas não estão com essa informação de preço e material. Por quê? Bom, isso aqui é um componente. Então, as informações que ele aparece ali são as informações de fato desses carinhas, ó. Então, a nossa cadeira ali, ela tá com o nome de definição. Aqui a gente não tem preço, a gente não tem status, a gente não tá com material aplicado a ela. Já vou explicar isso já já. E a gente precisa colocar isso para ela entender melhor. Então, por exemplo, essas 4 cadeiras que a gente tem aqui no nosso modelo, eu posso colocar tranquilamente, por exemplo, o preço delas, posso definir um tamanho, um URL, um status, posso alterar talvez o nome dela, por que não? Vou colocar cadeira Bob de madeira, vou traduzir, vamos dizer assim, né, aquela informação que a gente tem lá. E pronto, a gente tem aqui uma definição para essas cadeiras, tá? Então todas as cadeiras vão estar com essa definição. Para a mesa eu posso fazer a mesma coisa. Mesa de jantar pérola já está bonitinho, eu posso até, se eu quiser mais bonitinho ainda depois, mesa de jantar pérola. Pronto. Ela vai custar 200, por exemplo. Fechou. É isso. Agora sim, se eu selecionar aqui e lá no nosso gerar relatório, eu vou gerar um novo relatório para vocês verem que agora as informações adicionadas vão estar bonitinhas lá, tá?
Ué, Gabriel, por que que não bagunçou tudo aqui? Porque eu não salvei, tá? Eu só editei, mas eu não salvei aquela informação. Então vamos colocar aqui price e vamos colocar aqui também material. Já tá, na verdade, né? Então é isso mesmo. Beleza, vou salvar alterações e vou dar um executar. Agora sim, a gente tem aqui o preço dos dois elementos ali. Porém, ainda não está redondinho, né? A gente precisa aqui também da quantidade, que eu acabei esquecendo. E aqui eu vou colocar, então, o alinhamento 3 no nosso modelo. Agora sim, salvar alterações. Bom, gente, basicamente, então, a gente começa a trabalhar aqui, né? Coloquei o alinhamento errado ali, deixa eu colocar 4. Prontinho, agora sim. A gente colocou ali o alinhamento, o que mudou é que agora eu estou uma seleção diferente antes, tá? Por isso que eu aumentei o alinhamento ali. E aqui prontinho, ó, a gente tem 4 cadeiras custando R$100, já vou falar sobre isso também, o tamanho delas e o material, tá? Como que eu altero o material aqui, Gabriel? É o material que vai ter esse componente, tá? Então se por exemplo, eu quero falar que essa cadeira aqui vai ser em linho, eu posso pegar esse material aqui, criar um material escrito linho, e aí eu aplico eles aqui na nossa cadeira, tá? Então é só aplicar com o baldinho de tinta normal, ó, selecionando as cadeiras, vindo aqui, aplico o material, tá feito, tá? A mesma coisa aqui, quero falar que essa mesa é de madeira. Eu vou aqui, ó, tá até de carvalho, melhor. Então eu vou colocar carvalho. Só para vocês verem e para conseguirem testar no dia a dia de vocês também, peguem um conta-gotas e coloque lá no seu elemento. Então, basicamente, vocês vão conseguir clicar aqui e ver se está de fato, ó, linho 2. Beleza, está colocado ali o nosso elemento bonitinho, do jeito que tem que ser, tá? Bom, então eu vou aqui em gerar relatório e executar para a gente ver. Olha ali, material, linho 2 do nosso jogo de mesa e cadeiras, tá? Vou aqui em edição, tá? Vou colocar a seleção atual para ele mudar e corrigir isso daqui de uma vez por todas, sem eu precisar ficar indo em editar. Agora sim, ó. Mesa, jantar pérola, material carvalho natural, preço R$200, quantidade, né, 1. E aqui é a mesma coisa, cadeira, o tamanho dessa cadeira, o material dessa cadeira e o preço dessa cadeira. Pô, Gabriel, legal, tá até com o nomezinho aqui da nossa quantificação, show de bola. Porém, ainda falta, as definições aqui estão todas em inglês, né? Eu quero otimizar isso daqui. Não tem problema. Basicamente, quando vocês forem aqui em edição, tem essa configuraçãozinha aqui. E aí vocês podem alterar aqui em cima. Então, por exemplo, o nome, dá um aceite. Aqui, len X, colocar largura. Len Y, vou colocar profundidade, ou comprimento, enfim. E len Y eu vou colocar altura. Show, né? Então agora sim, aqui em material, é material mesmo. E price eu vou colocar preço em reais. Vou colocar aqui RS, tá? Só pra gente ter ali o reais. Ou até posso escrever mesmo, não tem problema. Reais, aí vai dar preferência de cada um, né? E aqui embaixo, ó que engraçado. A gente tem algumas opções por agregado por, né? Que é como que as informações de número vão se comportar. Vocês notaram que ali está o valor unitário? Então, se eu quiser o preço unitário, eu posso manter essa opção aqui colocada tranquilamente, tá? Então, ele vai me dar o preço unitário. Agora, se eu quiser um subtotal desses elementos, então que seria um preço total, vamos chamar assim, eu posso colocar aqui e colocar preço total, por exemplo, e dar um aceitar. Vocês vão ver a diferença já já. Aqui eu só vou arrumar o nome para quantidade. E prontinho, eu vou salvar as alterações e executar aqui o relatório. Olha que legal. Agora, pode ver que não está mais 100 aqui, está 400. Porque a gente tem 4 cadeiras de R$100. Então ele colocou o preço total que eu vou gastar nessas cadeiras aqui. Então agora está bem bonitinho, bem colocado e bem definido aqui. Porém, como aqui nesse canal eu não gosto de ficar no básico, eu sempre tento passar uma informaçãozinha a mais, eu vou colocar como que vocês conseguem definir atributos personalizados para os seus elementos. Por quê? Aqui nessas edições de relatório, né, a gente está aqui os atributos do modelo, que são aqueles atributos que já vêm com o componente que eu expliquei anteriormente, tá?
Mas vamos supor que vocês queiram colocar aqui um atributo que esteja fora desses, não está no padrão desses daqui, você quer um padrão para definir os seus mobiliários. Por exemplo, o código daquele item numa tabela sua, ou algo do tipo, tá? Pode ser para qualquer coisa a partir daí. Então vamos ver como vai fazer isso? Basicamente tem tudo a ver com aquele vídeo de componentes dinâmicos que a gente estava trabalhando, tá? Então sim, você vai habilitar a aba de componentes dinâmicos e você vai aqui em atributos do componente e opções do componente. Caso vocês não saibam o que eu esteja falando, também vai ter um cardzinho aqui, tá? E a lógica é a seguinte, vocês vão colocar o nome do atributo que vocês querem aqui, o próprio SketchUp já te dá vários, tá? Vários e várias opções aqui para você colocar, mas você consegue colocar nomes personalizados, por exemplo, colocar código. E aqui eu posso falar, então, para o usuário definir aqui, ver e editar, né, esse atributo, enfim, como código mesmo, e dar um aplicar. E você vai ver agora que as nossas cadeiras têm um código aqui, ó. Então a pessoa pode selecionar essas nossas cadeiras, colocar que o código dela é 10, por exemplo, enfim, colocar essa informação. Na nossa mesa, a mesma coisa. Eu posso adicionar um atributo a ela, chamado código, e falar que o usuário pode sim ver e editar esse atributo, que nem a gente viu lá no vídeo de componentes dinâmicos. E a mesa vai ser o código 11, por exemplo, tá? E aqui, gente, pode ser qualquer item, qualquer elemento. Por exemplo, trabalho com marcenaria, espessura do MDF. Perfeito, vou colocar ali a espessura. Tipo do MDF, então nome é arauco, branco, texturizado e assim por diante. Ele vai quantificar bonitinho qualquer informação que você colocar ali, beleza? Bom, então aqui a gente já tem aplicado as opções do nosso componente, só para vocês verem aqui, então tem código, show de bola. Como a gente tem esses códigos aqui, como a gente já tem definido as opções do nosso componente dinâmico, agora vai ser só eu vir aqui, né, gerar relatório, editar, e aqui vocês vão ver que apareceu um novo, ó, código, tá? Então é exatamente isso, gente. Agora eu não quero mais agrupar por nome, eu quero agrupar por código, por exemplo. Quando eu executar, salvar a alteração e executar esse relatório, olha que legal. Código 10, cadeira. Código 11, mesa de jantar, pérola. Então é muito legal e muito preciso isso. A gente consegue definir exatamente o que a gente quer nos nossos quantitativos. Depois que finalizar isso, Gabriel, finalizei, quero baixar esse relatório. Beleza, vem aqui em baixar, escolhe qual a pasta que você vai salvar isso daqui. E aí a gente vai para a última etapa, né, que ele vai abrir de fato o pacote Office aí de vocês. Eu vou vir aqui, vou fechar, né, ele vai vir assim mesmo, tá, gente? Por enquanto ele vai vir assim mesmo. Muita gente pode pensar, pô, ele vem muito estranho, né, na verdade. É porque isso é um CSV, então ele vai vir com as colunas como divisor ali, então vai ter um divisor em comum. Para corrigir é muito fácil, seleciona, dados. Nesse caso no Excel, caso seja outro Office, vai estar próximo disso também, não vai sair muito não, tá? Texto para colunas, e aí você vai dar um avançar aqui e escolher a opção de vírgula, tá? Então você vai pedir para ele separar por vírgulas. Quando você der um avançar e concluir, prontinho, tá definido, ó. Então exatamente o quantitativo que a gente definiu no SketchUp, já bonitinho, CSV, sem a gente fazer absolutamente nada, tá? Então aqui eu só vou colocar. E agora ficou muito fácil de formatar também, né? Se eu quiser colocar moeda em real, quantidade, tá feito, gente. Não tem segredo nenhum. Tá bonitinho aqui nossa lista de material, nossa lista de cadeira e mesas ali daquela cena, né? E o bom é que assim, esse recurso que eu usei aqui, lógico, eu estou usando na pequena quantidade, vamos dizer assim, né? Mas não tem problema. Se eu tivesse, por exemplo, dentro desse daqui eu tenho 5 conjuntos. Não tem problema, ou 2 conjuntos. Ele vai quantificar da mesma forma, tá, gente? Vai ser a mesma lógica sempre. E que nem eu falei, isso que eu passei aqui pode ser para arquitetura, marcenaria, interiores, lista de porta, janela, enfim, qualquer coisa que você tiver. Precisou gerar um relatório? Você consegue com essas dicas aqui, beleza? Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Então a gente tentou passar bem detalhado ali de como gerar esses relatórios, como fazer eles na prática, né? Lógico, em um modelo menor. Se vocês quiserem ver em um modelo maior também, sem problemas, deixa aqui nos comentários que a gente faz também para vocês, beleza? Bom, então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até uma próxima.